que eu tinha que comprar passagem para sexta-feira, para sábado estar em Nova York. Isso não foi um choque para você, de repente, falou, você tem que ir para os Estados Unidos e é agora, vamos embora. Fui, eu falei, mas eu não posso fazer isso. Ela falou, pode, vai lá e compra. Quando eu fui para a Cruz Vermelha, independente, são 2 trabalhos completamente diferentes, de médico ou a assistência humanitária, mas da mesma forma se juntam no mesmo, ajudar o próximo. De repente você acordou, estava casado, então essa história eu quero saber. Essa parte que eu acho muito assim. Ó, eu vou contar só um pedacinho. Legal, como é que tá, gente? Tudo bem? Um abraço a todos, que prazer, que coisa boa estar de volta aqui mais uma quinta-feira. Como toda quinta-feira, nós temos aí o Café com Manteiga, o podcast, né? E a gente fica muito contente de saber que você está aí curtindo a gente. Eu quero sempre lembrar você que nós estamos, né, como eu disse, toda quinta-feira, e para você nos acompanhar, estar junto com a gente, você se inscreve no nosso canal do YouTube, né? Você vai receber toda quinta, você vai receber um toque, né? Para que você possa ter os novos programas que estão entrando no ar. Então nós estamos no Instagram, estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, estamos no ar em todo lugar. E a sua participação, o seu comentário, o seu compartilhamento é muito importante para nós, tá? E claro, dá o seu like aí, vai ser muito bom, porque aí a gente sabe, a gente tem um rumo, tem um norte, ok? Eu quero já abrir agradecendo aos nossos patrocinadores, Evolve Kombucha, o chá da vez, o chá fermentado, o chá probiótico com baixa caloria, 0 açúcar, 0 álcool, né? É um chá que protege, que blinda o intestino e dá momentos, dias de muito bem-estar. Guarde bem esse nome, Evolve Kombucha. Está com a gente também o Café Caldense e o Pão de Queijo Xodó de Minas. Estou falando aí de 2 delícias das Minas Gerais, é coisa nossa, tá? Guarde bem aí, Pão de Queijo Xodó de Minas e o Café Caldense. A nossa convidada de hoje, eu posso dizer assim, posso até dizer que é uma, né, hoje o nosso bate-papo hoje chega a ser até um bate-papo internacional, porque eu estou recebendo aqui, tá na minha frente aqui, toda simpática, toda bonita, veio para nos atender, né? A QB Costello, falei certo? QB Costello. Né? Ela é uma pós-caldense que reside nos Estados Unidos já há 20 anos, passa de 20 anos, e ela é voluntária na Cruz Vermelha Americana, e ela veio ao Brasil para fazer o lançamento de um livro, de um belo trabalho dela, contando a jornada dela nessa vida toda, desse vai e vem da vida. O livro intitulado O Preço da Minha Jornada. Pelo nome, a história deve ser uma história muito bacana. Então essa história, gente, na realidade, ela gira em torno da vivência da QB, né, com o povo americano, como imigrante nos Estados Unidos, né? Então ela sai de um país e vai para um país completamente diferente. Então é uma história muito bacana, porque todo mundo sabe como é. Às vezes a gente sai da nossa cidade para uma cidade diferente e sai de um país, né, onde você está ali desde criança e de repente você se deparar, né, com um país como os Estados Unidos, por exemplo. Nós vamos conhecer um pouquinho da história dela, né? A vivência dela. Primeiro aqui no Brasil, vamos saber quem é a QB Costello. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por estar aqui com vocês. Para mim é uma honra. Muito obrigada por ter me convidado. Obrigado nós, né, por ter vindo aqui, dispensado esse tempinho aí para a gente bater esse papo, conhecer um pouquinho mais da tua história. Eu tenho uma grande curiosidade, porque eu não conheço os Estados Unidos, eu sou um cara que não viajo muito, não conheço muitos lugares, como meu filho, por exemplo, conhece muita coisa. E eu já não conheço tanto, então eu tenho uma grande curiosidade de saber como é as pessoas lá fora. Mas eu quero começar daqui para a gente viajar, né, para os Estados Unidos junto com você. A tua família é daqui de Poços? A minha família é daqui de Poços. Tá, você é nascida aqui? Sou nascida aqui, tenho uma família muito grande, morei até meus 27 anos em Poços. E depois eu saí daqui e indo para Bolívia para fazer medicina.
Tá, você chegou a trabalhar aqui, estudou aqui, você estudou o que aqui? Eu estudava no Pelicano, depois eu fui pro Edmundo Gouveia Cargilo, perto da minha casa. Tá, ok. Eu terminei o 2º grau e quando eu comecei, apliquei para poder fazer medicina na Bolívia, porque lá não precisa de vestibular. Ah, é? É, não precisa de vestibular, ingressa totalmente na faculdade. E eu trabalhava com meu pai no escritório de advocacia, trabalhei por quase 10 anos com ele. No escritório de advocacia? Sim, eu era secretária. E daí você ficou quanto tempo na Colômbia? Na Bolívia. Na Bolívia, perdão. Bolívia, eu fiquei só um semestre. Porque foi assim, a decisão para ir para a Bolívia, uma vez eu estava trabalhando e eu vi um jornal, estudantes de medicina na Bolívia. Quando eu vi aquilo lá, me deu um negócio assim, eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu fiquei 3 anos tentando convencer meu pai para deixar eu ir. E a vida lá era o meu sonho. Era meu sonho e para mim foi uma experiência magnífica. E que mexeu muito com a minha vida. Tá, e mexeu por um lado positivo, porque eu acho que por mais perrengue que você passa na vida, ele sempre te ensina. Não, é verdade, eu acredito que foi um dos tempos melhores que eu tive na minha vida, porque era meu sonho que estava se cumprindo, isso se tornando realidade. E lá nós morávamos em 6 numa casa, todos unidos, estudávamos cada um em uma universidade. Então, eu aprendi, porque eu saí de casa, sempre morava com a família, e lá eu tive uma experiência totalmente diferente, num país novo, a língua é diferente, a cultura é diferente, tudo chamava atenção. Isso foi em 98? Foi em 98. E você ficou 6 meses lá? Fiquei 6 Daí meses retornou para o Brasil ou foi direto para a América? Não, eu retornei no Brasil e fiquei 1 ano no Brasil. Tá. Eu fiquei 1 ano aqui. E aí você tinha esse pensamento de morar nos Estados Unidos ou de repente pintou? Não, foi até muito interessante porque quando eu era adolescente, uma vez eu peguei uma revista de Nova York no tempo do inverno e no tempo do calor, que era 2 mundos completamente diferentes no Central Park. E eu me lembro que chamava a Grande Apple, a Grande Maçã. E a minha mente voou ali, né? Eu falei, um dia eu vou para esse país, mas passear, nunca pensei em morar lá. E quando eu estava no Brasil, eu recebi um telefonema e a minha tia, que na época morava lá, ela dizendo que a minha avó queria que eu fosse para os Estados Unidos, era uma quarta-feira, 2 horas da tarde, e que eu tinha que comprar passagem para sexta-feira, para sábado estar em Nova York. Mas isso não foi um choque para você, de repente, falou, você tem que ir para os Estados Unidos e é agora, vamos embora. Eu falei, mas eu não posso fazer isso. Ela falou, pode, vai lá e compra. Aí eu comprei a passagem e na sexta-feira meus pais me levaram para o aeroporto, no sábado eu estava nos Estados Unidos. Eu não tinha nem mala, não tinha nada, eu estava em choque. Então foi com a cara e com a coragem. Com a cara e coragem. E como é que ia chegar lá, de repente, mesmo que você tinha familiares lá, né? Pessoas te esperando lá, e como é que é, de repente, você deixar tudo aqui e chegar num país desconhecido? É totalmente diferente porque lá... Dá aquela vontade de voltar? Não, pra falar a verdade, quando eu cheguei lá, parecia um filme, parecia um sonho que estava sendo realizado. Até as casas, parecia maquete de boneca, que não tinha grade, não tinha nada, com aqueles jardins, aquelas casas. Nossa, até os carros mais velhos, eu olhava assim e falava, gente, olha isso. Então, pra mim, tudo era novidade. A língua era diferente. Demorou um tempo ainda para cair na realidade que eu estava naquele país. Demorou uns 3 meses para começar a assimilar que eu morava ali, porque para mim era eu fazendo parte de um filme. Né? Você não conseguiu. Não. Onde é que eu tô, né? Não. Na verdade. E a minha decisão de ir para lá foi muito rápida, então meu cérebro não assimilava aquilo ainda. É por isso que deu esse choque. Porque quando você falou, olha, eu vou para os Estados Unidos, mas eu vou ter que preparar um monte de coisa, e prepara a viagem, e compra passagem, marca passagem, então você vai acostumando com a ideia, comprando a ideia, né? Trocando ideia a respeito do local. Vai estar preparado psicologicamente para uma nova mudança. Exatamente. Agora eu fui no impulso. E daí quando você chegou lá, você foi para onde? Em que cidade você desceu? Eu desci em Connecticut, em Norwalk. Numa cidade. Morou lá? Morei 20 anos lá. Tá, mas você já ficou nesse local
Já morando. Foi, eu já fui, já fiquei bastante. morando nessa localidade. Bom, daí, já lá nos Estados Unidos, você ingressou como voluntária na Cruz Vermelha Americana, né? Por Sim. que você resolveu isso? Você tinha essa ansiedade, essa ânsia de entrar na Cruz Vermelha? Como é que é isso? É muito interessante, porque quando eu era criança, eu via aqueles filmes da Segunda Guerra Mundial. Até hoje eu sou apaixonada por filmes assim. E eu via a Cruz Vermelha ajudando soldados. E aquilo lá me dava um negócio assim de poder ajudar, um dia fazer parte. Era como se fossem meus heróis. E quando eu fiz medicina, meu sonho era sempre fazer medicina, mas não para ter um consultório ou trabalhar no hospital. O senhor já ouviu falar em Médicos Sem Fronteira? Sim. Meu sonho era fazer isso, sair para os países, os países mais necessitados para ajudar Então voluntariamente. a Cruz Vermelha, eu estava imaginando aqui comigo que a Cruz Vermelha tivesse caído no teu colo. Eu falei, já estou aqui, eu vou. Né? Não. Então, não é assim. Então foi assim, uma questão que já vinha na minha mente há muito tempo. Só que eu fiquei 20 anos lá e quando eu mudei para o Arizona, eu fui morar justo em frente à Cruz Vermelha. E Coincidentemente? Coincidentemente, eu fui morar num RV Park de trailers, tipo num acampamento, e eu estava morando lá e meu esposo, ele trabalha no Oriente Médio. Você já era casada nessa Já era casada, porque quando eu mudei de Connecticut, eu mudei para Arizona, foi quando eu casei, morei 1 ano ainda e mudamos para Arizona. Quando nós mudamos, eu comecei a ver uma maneira de ir para o Iraque, ficar com ele lá. E ver a Cruz Vermelha. Ele é da Cruz Vermelha, seu esposo? Não, ele foi do Exército muitos anos e agora ele trabalha para o governo. Tá. Ele trabalha no Departamento de Segurança. E daí você, esse curso, embora tenha sido, você não tenha terminado, foi apenas um semestre, né? Foi só um semestre. E isso te influenciou mais ainda a ir para a Cruz Vermelha e te ajudou de alguma forma dentro do processo e a sua estadia ou a sua estada dentro da Cruz Vermelha? Sim, porque o meu sonho era ajudar as pessoas. Então, me ajudou muito, principalmente para conhecer novas culturas, para conhecer novas pessoas, Então foi uma coisa que me influenciou demais. E quando eu fui para a Cruz Vermelha, independente, são 2 trabalhos completamente diferentes, de médico ou a assistência humanitária, mas da mesma forma se juntam no mesmo, é ajudar o próximo e ajudar de todo o coração. Então, para mim, e a Cruz Vermelha, eu trabalho para a Cruz Vermelha Nacional, que é o país todo, e quando acontece também, pode ser que chamem internacionalmente, mas só o fato de estar ajudando e estar ali, já cumpri meu sonho de ser como um médico sem fronteira, não sendo médico, mas ajudando humanitariamente. De alguma forma, né? Foi. Agora, porque a Cruz Vermelha, ela é mundial, né? Ela está basicamente em todos os países, né? E é o mesmo preceito, vamos dizer assim, a Cruz Vermelha americana ou italiana, seja de qual país for, é a mesma coisa do Brasil? É a mesma coisa. É tudo um trabalho só? É um trabalho humanitário? É um trabalho humanitário que não é governamental, então não faz parte do governo, é só com doações. E a Cruz Vermelha do Brasil, americana ou qualquer outro país, por exemplo, aqui é a Cruz Vermelha brasileira, aí eu faço parte da Cruz Vermelha americana, que seria a Cruz Vermelha Internacional para os brasileiros. Ok. E que, por exemplo, a Cruz Vermelha brasileira para os americanos seria uma Cruz Vermelha Internacional. Então, cada país tem a sua Cruz Vermelha, que cuida de doações de sangue, que cuida de desastres pode ser de uma casa, como de um desastre nacional, que é o nível 4, que vai para o governo, ou então uma guerra que seria um nível mundial, que, por exemplo, agora da Ucrânia que aconteceu isso. Os Estados Unidos enviou 36 pessoas somente da Cruz Vermelha e estava para ser mandado mais. Mas aí entra outros departamentos junto, porque aí é uma organização muito grande. Tá, e dentro dessa ajuda humanitária, o que abrange? Vai abranger psicólogos, né? Médicos, alimentação,
Isso. Não é isso? A assistência de imediato, por exemplo, se queima uma casa, eles vão e dão assistência de imediata para a família ter onde ficar. Então, paga hotel ou paga um dormitório. Quando é uma casa de uma família, é hotel. E dão assistência de imediata para ficar 3, 4 dias no hotel até encontrar uma família ou encontrar algum parente ou encontrar alguém que pode ser ajudado. E ajuda também na alimentação, dá o dinheiro para alimentação. Depois, nós temos RC Care, que é tipo de um assistente social que ajuda no desenvolvimento da pessoa, ajudando entidades, como trabalha somente com entidades com doações. Então, existem as pessoas que ajudam, uma maneira ajuda na construção da casa, na reconstrução, ou ajuda com dinheiro. Quer dizer, pegar a família e fazer isso, né? Então, até a família está num lugar seguro. Tá, e me diga uma coisa, a Cruz Vermelha, porque é uma organização não governamental. Verdade. E da onde vem essa verba, esse dinheiro para tudo isso? Tudo doações. Tudo doações, são pessoas como nós. Existe, por exemplo, companhias enormes que ajudam. Vamos supor, eu estive ajudando no Texas numa operação militar. Lá, o Walmart, por exemplo, que tem uma organização muito grande de lojas. Eles doavam sapatos, doavam alimentos. Então, são todas entidades enormes dessa maneira que ajudam. E também a população ajuda com sangue, ajuda com monetário. Eles fazem campanhas monetárias para as pessoas ajudarem. E naturalmente deve ter algumas empresas também em todos os países, como o Brasil, Estados Unidos, seja onde for, que as empresas elas entram junto, né? Trabalha e faz doação. São as empresas que sentem também a necessidade de ajudar e dão totalmente de graça, é tudo doações. A Cruz Vermelha ela ajuda desde desastres nacionais e internacionais, como furacões, terremotos, enchentes, fogos. Tá. Então ela não é incêndios. segmentada como esse trabalho que é feito aqui no Brasil do Criança Esperança, porque o Criança Esperança ele é segmentado, né? E ela não, ela abrange tudo, todo tipo de desastres, desde por exemplo, sistema de alarme de incêndio na casa, que eles fazem isso dando instruções às pessoas, dando instruções no incêndio como fazer, até quando tem um desastre do nível 4 que entra o governo para poder ajudar. Que legal, né? Eu estava vendo também, o QB, que a Cruz Vermelha tem uns cursos, né? Inclusive agora parece que tem um concurso de EAD, né? Esses cursos à distância, né? Educação à distância. Tem. Os cursos isso, que né? são feitos todos online. A maioria online, principalmente por causa da pandemia agora. É porque eu ingressei em 2022. E fora da pandemia, ele é presencial? Existe cursos também de classes. E esse curso, ele não é de graça, ele é pago, né? Porque... Não, é de graça. É de graça? É de graça. A Cruz Vermelha é totalmente voluntária, as pessoas fazem de graça e é tudo graça. A não ser que for especializado, como, por exemplo, o curso que eu fiz para... por exemplo, primeiro do coração. Então, isso aí é uma coisinha, dá como $20, não é nada, para fazer aquele curso, para fazer ressuscitação cardíaca. Então, há cursos assim, por exemplo, de nene, para cuidar de crianças. Então, são cursos que pagam só uma taxinha. Mas agora, o curso para ingressar na Cruz Vermelha, eu fiz... porque não entra de qualquer maneira, eu quero entrar na Cruz Vermelha, né? Você presta um concurso? Como é que você entra numa Cruz Vermelha? Foi até interessante, porque como eu morava em frente, eu cheguei lá para perguntar para ir para o Iraque. Ela falou, olha, nós não mexemos com isso porque é internacional, mas você não quer entrar para nós? Eu falei, eu quero. Foi assim, uma questão assim. Aí já me passaram os cursos que eu teria que fazer, já me puseram nos voluntários e eu comecei a fazer os cursos. Então, eles passam uma lista de cursos para fazer o básico. Tá, mas esse é uma obrigação que você tem de fazer esses cursos, né? Tem, porque seria o básico, como lidar com as pessoas, que seria como lidar na Cruz Vermelha, como cuidar das pessoas, em caso de acidente, são todas instruções. Muito bem. Para
todo mundo tem o mesmo nível. É porque desde que eu me conheço por gente, eu vejo falar na Cruz Vermelha. E é uma instituição, né, de uma credibilidade mundial, né? Mundial. Você esteve no Novo México fazendo um curso intensivo e, claro, relacionado à Cruz Vermelha. Você fez esse curso por quê? O que esse curso te trouxe? Olha, quando eu entrei para a Cruz Vermelha e comecei a fazer os cursos, eu estava fascinada. Então, acabava um, começava outro. E como meu marido ele trabalha fora e eu quase venho 3 vezes por ano só, aí eu comecei a me empenhar nos cursos. Fiz muitos cursos, fiz como muito 100 legal. cursos. Eu te fiz esse monte de pergunta, Gabi, porque para a gente saber da tua jornada, quando falou em Cruz Vermelha, eu fiquei curioso e eu tenho a impressão que as pessoas, você que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente aí, deve ficar, né, curioso também para saber, conhecer um pouco mais de quem vive dentro da Cruz Vermelha, né, de quem sai de um país. Né? Uma coisa é você estar na Cruz Vermelha no Brasil, né? Ser um voluntário no Brasil. Outra coisa é você ser voluntário num país como os Estados Unidos, por exemplo, porque é de lá para frente, né? Então a história muda. E é uma curiosidade que a gente tinha. Então, e você mora onde nos Estados Unidos? Eu moro no Novo México. Novo México. Você me falou que faz uma fronteira, parece que é um local de travessia, de um lugar mais fácil, um lugar meio perigoso. Como é que é morar nesse lugar? A fronteira fica 4 horas, porque eu moro na parte norte do país, fica 4 horas na parte sul, descendo para o sul. Ali tem um rio que passa como 2 milhas da minha casa, do fundo da minha casa, que desce até o México, que é o rio que as pessoas atravessam no México. Legal. Mas você vive bem lá, tranquilo? Tranquila? Eu moro no deserto. Eu moro Mas é deserto mesmo? É deserto mesmo. Tem um vizinho que é mais perto, mas o resto é 3, 4 quilômetros da minha casa. Para fazer compra é 1 hora que eu tenho que ir para fazer compra. É porque quando eu vejo falar em deserto, eu vejo, para mim, deserto é só areia. Tá. Sabe? Não é isso. O deserto lá tem os bushes, que é mais ou menos dessa altura, mas não tem nada, e tem as montanhas do lado esquerdo, mas é aquele deserto, porque eu também imaginava... Não é que nem no filme, né, que você vê camelo, vê aquele... Não, não é aquilo não. Não, aquele lá não. Aí teria, por exemplo, tem as dunas de areia que fica no Colorado, que é aquilo lá mesmo, igualzinho está no Egito, mas o deserto lá mesmo é quando não tem nada. Mas tem as vegetações que são bushes mais ou menos bem altos, e como eu moro na parte norte, então é nas montanhas. E nas montanhas tem árvores também. Só que o clima é totalmente, quando é quente, é muito quente, e quando que dá de grau? Olha, chega a 42. Puxado, né? Chega. É um calor muito quente. E no inverno também O inverno é muito frio. Chega como 21 negativo aqui em Celsius. 21 negativo? 21 negativo. É muito frio. Na verdade, aqui vive... tá chegando, antes da gente falar do teu livro, você vai experimentar o pão de queijo xodó de Minas. Isso é uma delícia. Você vai comer também, viu, Neemias? Delícia, com licença. Você fica à vontade, fica à vontade, você vai experimentar. Cuidado, deve estar meio quente, né? Esse é o pão de queijo aqui da nossa região. Sabe? Isso, eu não sei se esse aí qual é. Se ele está com cara de ser o tradicional, mas tem tradicional, tem o biscoitinho ferradura, tem o 3 queijos que vai provolone, vai canastra, e ele vai... Qual é o outro que vai? Até vai o parmesão, canastra e o provolone. O 3 queijos é uma delícia. Não, nosso lado lá não tem. Às vezes tem aqueles restaurantes pequenininhos brasileiros que eles fazem, mas é totalmente diferente. Isso aqui realmente é um mineirinho. Você gosta de pão de queijo? Dá saudade de comer um pãozinho de queijo lá, não? Dá, muito bom mesmo. Né? Legal. E a kombucha, gostou da kombucha? Muito boa, uma delícia. Então, quando você toma a tua kombucha, quer dizer o seguinte, gente, nós convidamos a Gabi para vir até aqui para a gente falar do livro, né, que ela escreveu, e a partir de agora nós vamos tocar no assunto desse livro, que é justamente que ela conta a jornada. Ela vai contar isso para a gente, o porquê que ela escreveu esse livro, e o título do livro é muito sugestivo, viu, Gabi? Porque
ela contou isso tudo, o local que ela vive, o que ela faz hoje lá na América, né? Ou seja, nos Estados Unidos. Né? Então, nesse livro, ela conta essa trajetória toda, eu acho que desde saída até chegada e por aí afora. Então, isso tudo tem um preço, até porque você usou uma frase que eu já ouvi outras vezes, é onde o filho chora e a mãe não vê. A mãe não vê. Não é? É isso mesmo. São os perrengues. Você chegou a chorar algumas vezes? Eu virei uma caixa d'água lá. Na verdade, você foi para lá com quantos anos, Kelly? Eu tinha 27. Uhum. Eu tinha 27 quando eu fui. E lá porque é totalmente diferente. Há situações que estaríamos passando lá que nunca passaríamos aqui. Uhum. É totalmente diferente. Eu acredito que todo mundo deveria pelo menos passar um ano fora. Muito obrigada. Passar um ano fora para conhecer a vida de imigrante, para ver como que é. Conhecer outras culturas, eu acho que isso é muito rico para nós, trazer outras culturas, aprendermos a entender outras pessoas. E eu acredito que é muito bonito isso. Porque, inclusive, nesse livro você conta a tua estadia, a tua vivência como imigrante dos Estados Unidos, né? Esse livro realmente conta todas as passagens, porque eu tentei fazer um resumo, são muitos anos, eu tentei fazer um resumo de todas as partes que mudaram radicalmente a minha vida, são partes que mudaram o meu destino, e tudo que aconteceu, como eu superei. Para mim poder fazer esse livro, a minha intenção era poder ajudar as pessoas, porque eu acredito que todo mundo paga um preço na vida. Uns pagam mais, outros pagam menos, mas há um preço. E hoje em dia a tecnologia ajuda muito, não sou contra a tecnologia, mas as mídias, elas mostram uma vida que não é realidade. Eu acredito que os adolescentes hoje, eles veem as fotos, começam a comparar com outras pessoas, eles acreditam que só a vida deles que tem problema, porque eles veem um mundo que é um palco e ninguém conhece os bastidores. E se nós passarmos nossas experiências, nossos sofrimentos e mostrar o que é realmente a vida, eu acredito que não teria tanta depressão e tanta fantasia na cabeça dos adolescentes hoje em dia. Porque a internet hoje, principalmente, ela mostra muito assim, o cara num barco, com uma roupa bonita, num carro, não sei o que lá, e na verdade aquilo ali não, na grande maioria das vezes não é 100% de verdade, não tem tanta veracidade, né? E as pessoas viajam naquilo ali e acham que vivem muito mal, né? Por que essa pessoa vive tão bem assim? Por que eu vivo mal desse jeito, né? É porque a tecnologia ajudou nós demais. Nós estamos numa época que não tinha tecnologia. Nós podemos ampliar nossos conhecimentos. É uma coisa magnífica. Só que tem a parte ruim. E que hoje em dia, principalmente os adolescentes, eles caíram no mundo imaginário. E que está gerando muita depressão. Está gerando muitos problemas. Esse é o primeiro livro seu, né? É meu primeiro livro. É o primeiro livro. E você, quando foi, você já tinha assim na cabeça de fazer um livro? Ou foi depois que você foi para a Cruz Vermelha, depois que você foi para os Estados Unidos, que você resolveu contar essa história tua, é isso, né? Olha, foi assim, foi até um pouquinho longo, porque quando eu entrei, eu praticamente quase não estudei nos Estados Unidos. Se for juntar esses anos todos, foi um mês só na faculdade. Mas quando eu fiz o curso para poder entrar na faculdade, que chama English Second Language, a própria professora, eu comecei a fazer uma redação, ela falou, eu gostei como você escreve. Eu gostaria de fazer que você ficasse para o jornal da faculdade e me ajudasse, eu ia te ajudar com inglês. Legal. Foi a primeira vez. Aí depois veio, quando eu estava na psiquiatra, ela falou que queria fazer um livro comigo de criança. Aí foi a segunda vez. Depois uma outra pessoa falou que eu poderia ajudar, falando de política, eu poderia instruir muitas pessoas. Então foi juntando aquilo. E eu acredito, tantas pessoas me falaram a respeito de contar da minha vida, o meu esposo sempre falava, você pode ajudar as pessoas a superar como você superou. Sim. E aí depois eu falei, eu acredito, tanto que no livro eu consto que eu acredito que a vida não é só crescer, ir para a escola, casar, trabalhar e morrer. Eu acredito que cada um tem uma missão. E contando a nossa história, nós podemos ajudar gerações, podemos ajudar outras pessoas a superar. Porque muitas vezes o que eu passei, aquela pessoa pode estar passando e não sabe como fazer.
Porque se eu venci, ela pode vencer. E através desse livro você pode chegar até essas pessoas. Verdade. É esse o intuito. E como é que se escreve um livro? Senta e começa a escrever? Porque eu não tenho... Eu faço essa pergunta até porque eu acho que tem muita gente que tem essa curiosidade como eu. Não sei como é que escreve um livro. De repente eu tenho uma história bacana para contar. É claro que você tem um enredo, tem uma história que você vai contar, mas como é que é esse processo de escrita, né? Da ideia até a realização desse livro. O livro está aqui, o livro está pronto, né? Você tem as pessoas que estão junto com você ali, ou você vai escrevendo capítulo por capítulo, ou folha por folha, e depois vai enxugando, vai tirando aquilo. Como é que funciona isso? Olha, para começar esse livro, eu decidi aonde ia começar a história. E como mudou totalmente a minha vida. Então, foi por isso que eu decidi começar do Brasil indo para a Bolívia. E, em geral, a minha vida na Bolívia... Então, a tua história começa no Brasil. Começa no Brasil. Bolívia... Começa em Poços de Caldas. Por isso que, para mim, é uma honra estar fazendo o lançamento aqui. Começa em Poços de Caldas, eu vou para a Bolívia. De Bolívia, eu volto e vou para os Estados Unidos. Então, eu sentei... Quando eu comecei a escrever... A primeira vez que eu comecei a fazer, acho que foi em 2014, eu não conseguia terminar, porque para mim foi um baque muito grande, eu só chorava. Quando eu cheguei na parte da Bolívia, eu só chorava. Aí eu parei muitos anos. E quando eu mudei para essa casa, lá é muito bonito, é inspirador, tanto que é um lugar que eles falam que muitos artistas vão para lá, ou quem não é artista se torna artista, pela paisagem, por tudo. Quando eu sentei, que eu decidi de onde eu ia começar, começou a passar um filme na minha vida. Até o cheiro eu lembrava, a roupa eu lembrava. Então eu me concentrei do momento que eu saí do Brasil, como que foi a decisão para sair. Então foi tudo encaminhando. E eu passei quase 6 meses, chorava todo dia, porque é a mesma coisa de estar revivendo. E eu fiz tudo em rascunho, deu... muito grande desse aqui. É isso que eu quero saber. Fica esse monte de rascunho. E agora, o que eu vou fazer com isso? Aí eu fiz o rascunho. Vai ter um cafezinho para nós aí? Bacana. Eu fiz o rascunho. Depois do rascunho, eu comecei a eliminar as partes innecessárias, porque eu fiquei muitos anos fora do Brasil, então meu português está um pouquinho... A gente vê que a tua dicção mudou um pouquinho, né? Então, e principalmente a gramática. Se eu falar alguma coisa errada, me perdoa. Não, tá perfeito. Mas muitos anos fora do Brasil. Então, aí eu comecei a eliminar as partes que eu repetia muito, as partes innecessárias. Eliminei, só que chorando. É a mesma coisa de estar vivendo. Depois disso, eu resolvi passar aquela parte para o computador. Já era outra fase. Passando para o computador, já fui eliminando mais partes. Depois que estava pronto no computador, eu tive mais uma passada, li o livro novamente, antes de mandar para a editora. Eu consegui uma editora no Rio, que eu fiquei... pessoas muito prestativas, a editora Autografia, no Rio de Janeiro. E entrei em contato com eles e mandei o primeiro e o segundo capítulo. Quando começaram a ler, na hora pegaram meu trabalho. Que legal. Eles pegaram meu trabalho e eles estavam até ansiosos para ler o resto. Só que eu já tinha avisado aqui por causa da gramática, né? E eles foram muito pacientes, me ajudaram demais. Então, eu passei o livro para eles, eles corrigiram, me mandavam, eu corrigia novamente, passava outros erros. Então, foi assim, foi um trabalho muito longo. O que você chama de longo? De anos? Não, eu fiz o livro o ano passado, eu fiz o livro em 6 meses. Eu pensei que tivesse durado 2, 3 anos. Assim. Não, eu fiz o livro em 6 meses. Então foi muito rápido. Né? É porque eu ficava de 12 a 14 horas escrevendo. E chorando. 12 a 14 horas escrevendo e chorando. Naturalmente, deve ter acontecido ali de você estar escrevendo aquilo ali. Meu Deus, vou ter que colocar isso mesmo. Foi um momento tão doloroso. Foi. Né? Aí você colocar isso no livro. Foi partes, porque toda a parte que eu citava, eu lembrava. E era como se estivesse acontecendo. É como se estivesse vivendo aquilo, como um filme que voltasse na minha mente. Porque um livro você tem que pôr o seu sentimento, você tem que descrever e você tem que... tudo que você vê na sua mente, você tem que pôr no papel. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, você me responde se você achar que deve. Se não quiser, não tem o menor problema. Aliás, são 2. À vontade. Responde a que você quiser. Qual foi
o momento doloroso teu desse livro, que você colocou nesse livro, que foi realmente doloroso. E qual foi o mais legal, vamos dizer, o mais alegre? Mais alegre? Ok, o doloroso. Uau. Se você quiser contar, se não quiser, não tem problema. Não tem problema. O doloroso foi quando eu fui violentada. Poxa. Foi difícil. E também quando eu saí da Bolívia. Foi os 2 momentos mais difíceis para mim escrever. Agora, o mais alegre foi quando eu casei sem saber que eu tava casando. Foi, eu não De repente você acordou e tava casado. Então, essa história eu quero saber. Essa parte que eu acho muito assim. Ó, eu vou contar só um pedacinho, Conta. mas você vai ter que ler o livro porque foi muito interessante. Eu estava limpando a casa dos meus patrões, porque eu cuidava de criança, e na época meu namorado, ele sempre falava em casar. E como eu já tinha sido noiva antes, ele sabia que eu desistia antes do casamento. E quando ele começou a falar de casar, a falar de casa, tudo, um dia ele me chamou e falou: Keila, vamos lá na prefeitura só ver o que necessita de documentação. Eu falei, ok. Pedi pro meu patrão pra dar uma horinha que eu ia na prefeitura perguntar. Chegou lá, eu fui direto, liguei pra ele e falei, então tá, te encontro na prefeitura. Paramos o carro e eu não queria descer porque eu suava. Só eu falar na palavra casamento eu já suava. Não queria descer de jeito nenhum. Pode falar, só um minutinho, pode falar. Hein? Pra cá? Beleza. E eu não queria descer de jeito nenhum. Quando ele me juntou na mão, falou, desce do carro, eu desci, eu parava, ele me puxava, Keila, só pra perguntar. Eu falei, tá bom. Chegou lá, a senhora virou e perguntou assim, vocês vieram sobre casamento? Ele falou, é. Ele falou, então tá, preenche isso aqui. E deu um formulário pra ele preencher. Ele preencheu, falou, Keila, preenche. Eu preenchi. Eu fui só seguindo o que eu estava falando. Não, aí ela falou, vem cá, senta aí. Nós sentamos, ela ficou no computador mexendo lá. Ela virou, agora vocês erguem a mão e jura que é tudo verdade. Ele ergueu a mão e falou, yes. Eu olhei pra cara dele e falei, que negócio de erguer a mão? Falei, que coisa é essa de negócio de erguer a mão? Aí eu olhei pra ele firme, ele olhou firme pra mim. E eu fiquei, acho que uns 15 segundos olhando no olho dele, ele olhando pra mim, eu peguei e fiz assim, yeah. Eu ergui um dedo e falei, yeah. Aí ela falou, congratulations, e já deu os parabéns pra mim, pra ele, senhor Costello, já deu os parabéns pra nós. E você saiu dali casada? Saí casada, ele me puxou, aí eu cheguei lá fora, eu falei assim, vem cá. Que história é essa que nós somos testemunha? Porque você vai querer contar mesmo? Porque eu queria que as pessoas lessem, fossem atrás desse livro. Essa parte não tem problema, só vou contar essa partezinha. Tudo bem. Aí eu cheguei lá e falei assim, vem cá, nós casamos? Ele falou, casamos, mais ou menos. Aí o resto eu termino de contar no livro. Interessante. De repente, já que você viu, eu estava casada. Já estava casada. Coisa de louco. E são quantos anos de casamento? Vai fazer 4. Muito bem. 4 anos. E tá feliz, né? Claro. Estou. E ele conhece o Brasil? Já esteve no Brasil, não? Não, ele não esteve. Ele ia vir comigo dessa vez, mas não coincidiu. Porque ele está trabalhando, então não coincidiu, não vai dar. Provavelmente nos próximos anos. Legal. E voltando aí no teu livro, como é que você dirige esse livro para o público? Por exemplo, qual idade você quer chegar? Como é que dimensiona isso? Olha, eu quero chegar na idade tal. Como é que funciona isso? Seria para jovens, para adultos, para as mulheres, para os homens, qualquer nível, porque eu passei por um processo que, por exemplo, no livro consta a minha vida de imigrante. Quantos jovens adolescentes que têm vontade de ir para os Estados Unidos e não conhecem a realidade de lá, acha que é uma coisa, mas não sabe que tem que sofrer. Outras pessoas, por exemplo, eu tive que vencer os fantasmas do meu passado, problemas psicológicos, depressão, vícios. Então são temas que abrangem qualquer idade e qualquer público, porque eu comecei a tomar coisa que muita gente, eu passei por aquilo, então eu acredito que tudo que eu passei eu posso ajudar aquela pessoa, porque eu sei que eu posso ajudar, porque isso tudo está no teu livro. Tudo está no meu livro. E eu quero até falar o título, passar para você de novo o título desse livro, que eu achei muito interessante. O preço da minha jornada, quer dizer, o que custou
para ela, essa jornada toda de Brasil-Bolívia, Bolívia-Brasil, Brasil-Estados Unidos, né? Esses mais de 20 anos sem vir aqui, né? Ia fazer 21 anos quando foi a primeira vez que eu vim. Né? Qual foi a primeira vez? Qual foi o ano que você veio? Foi em julho, há 2 anos atrás. 2 anos atrás. 2 anos atrás foi a primeira vez. Então eu acredito que esse livro é muito de fé e superação. Eu vi muitos milagres que foi tudo que esses anos todos eu contei só com Deus. Então eu acho que abrange qualquer pessoa. Então você tem uma prova viva, né? Tem uma prova viva. E as pessoas que estão no livro, a maioria convive comigo nos Estados Unidos. Tanto que para o lançamento vai ter, acho que 5 ou 6 pessoas que conviveram comigo muitos anos que vão estar no evento. Que vão estar aqui. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas... outro dia eu estava conversando com um amigo, ele é espírita, inclusive, ele estava me dizendo o seguinte, falou, Marquinho, o cara que não tem Deus, ele está enrolado. Ele usou bem isso. O cara que não tem Deus, tá difícil para ele, porque ele não pode contar muito com as pessoas. Ele tem que contar, na verdade, com o pai. E na hora que ele está sozinho, só o pai pode cuidar. E é uma grande verdade. Então, pelo que você conta aí, você esteve o tempo todo com ele ou ele com você, né? Foi o tempo todo. Tá, esse lançamento, gente, aconteceu no dia 26 de junho passado. Esse lançamento aconteceu aqui em Poços de Caldas, no Teatro da URCK, no Teatro Benigno Geiger, né? E ela veio, na verdade, a KB, né? Hoje ainda mora nos Estados Unidos, deve estar voltando. Você volta quando para lá, KB? Estou voltando dia 11 de julho. Daqui uns dias. Então, e aí ela veio e trouxe, é bom que você pode passar endereço teu de mídia, de onde é que encontra, onde é que fala com você. Nós temos o QB Costello. No Facebook e no Instagram também, QB Costello. E Costello com 2 L's. Costello com 2 L's. E daí por ali fala com você para ter esse livro, para comprar esse livro, como é que funciona? Ele logo após o lançamento, você já sabe onde vai estar esse livro? A editora Autografia. São Paulo? A editora Autografia, ela estará vendendo nas redes dela. E também agora, no dia 3, daqui uns dias, vai ser em São Paulo, na Bienal, na 26ª Bienal em São Paulo, no Expo Center Norte. Muito legal. E além de tudo disso que nós conversamos aqui, o que incentiva, o que te move daqui para frente, já que você falou que esse é o primeiro livro, que você pretende escrever um outro livro pelo menos. O que te move nesse sentido da literatura? Olha, esse primeiro livro, a intenção é ajudar as pessoas. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, a minha missão, eu acredito que a minha missão já está pronta. O próximo agora, eu gostaria de fazer livro para criança. Porque como eu trabalhei muitos anos com criança e tenho os cursos da Cruz Vermelha, fiz o curso de resgate na selva, então eu ia juntar todo o meu conhecimento e também de imigrante, eu ia juntar todo o meu conhecimento e pôr para as crianças, para ajudar as crianças. Eu acho que seria um projeto bacana. Muito legal. O Preço da Minha Jornada, esse é o livro. Você tem quantas páginas? São 330. 330? 330. Até que, se a gente for analisar, quando você falou num calhamaço assim, de uma revisão, a gente vai vendo que... foi diminuindo bastante. E são várias páginas, são 10 páginas fotografias. Não, são mais, são 13 páginas com fotografias. Ele é ilustrativo? Ele tem. Legal. São 10 páginas coloridas. Então tem da época, tem até foto de quando eu era criança. Foto dos acontecimentos conforme eu ia narrando. Estão as fotos ali, muito legal. Bacana. Que legal. Você gostaria de acrescentar algo que, de repente, eu não fiz a pergunta, você gostaria de falar, né? Algo que você gostaria de colocar para ilustrar
a sua fala aqui com a gente? Tem algo? O ponto que o senhor falou a respeito de ter Deus, eu acredito que eu não teria conseguido se não fosse Deus. Eu vi milagres na minha vida que eu acredito que, assim, que estão detalhadamente no livro, e eu tenho as pessoas que comprovam lá comigo. Por exemplo, quando eu disparei uma arma dentro de casa. Acidentalmente? Acidentalmente. Infelizmente, eu peguei uma arma para ver e ela disparou. Meu esposo tinha deixado lá e eu fui guardar. Então, é um ponto assim que Deus segurou aquela bala e tá na parede, uma parede... Para quem conhece as paredes dos Estados Unidos, é como um compensado. São aquelas paredes drywall, né? É isso mesmo. E aquela bala ficou ali. Eu tenho fotos no livro que até hoje ele não acredita. Foi quando ele, ao invés de ele só escutar, porque ele não acreditava em Deus, hoje ele acredita. Então são milagres dessa maneira milagres que se não fosse Deus na minha vida, eu não teria aguentado. E a reviravolta, porque eu acredito que por muitos anos eu passei como a me vitimar e não mudar a minha vida. Então eu mostro os passos, como que eu fiz, tomei a decisão para parar de ser vítima do meu passado. Ficava procrastinando para resolver as coisas, né? Procrastinando. É difícil para falar essa palavra. Enrolando. Enrolando. Falar enrolando. Não, e depois eu só sentia, eu não fazia nada para mudar na minha vida. Então, são coisas que eu acredito que se nós tomarmos a decisão de mudar, sabemos aonde vamos chegar, entendemos os problemas que nós temos e lutar contra, parar de ser vítima do nosso passado e nós podemos mudar nosso futuro. É mudando a maneira do nosso presente para chegar no futuro. Então eu acredito que esse livro pode ser uma ajuda para muita gente. Inclusive, pelo que você contou aí, pelo que, né, algumas passagens suas aí, ele foi uma libertação para você, né? Porque daí você conseguiu colocar isso para fora, né? Foi, porque toda vez que eu pegava o livro para poder fazer, eu só chorava. Nossa, eu chorei demais. Por 6 meses eu só chorava. Então, para mim, aquilo era como reviver o meu passado. Então, para mim foi muito bom também, foi uma autoajuda, foi uma coisa magnífica para mim. Que bom. Foi uma coisa muito boa. Eu fico contente. Quais línguas esse livro vai ser lançado? É verdade. Eu estou pretendendo no final do ano ser lançado em português, agora é português, né? Ser lançado em espanhol e inglês. Então espanhol e inglês. Em inglês. Tem muitas pessoas que, principalmente nos Estados Unidos, que me conhecem, que querem um livro em inglês. Nossa, muito legal. Eles querem. Então, eu já conversei com a editora e... E pela mesma editora? Pela mesma editora. Eles vão fazer a tradução. Eu estou vendo um plano para ser lançado em 8 países. Que bom. Você tem mais ou menos ideia de quais seriam esses 8 países? No momento tem a Espanha, né, que seria o espanhol. A Espanha, o México, me parece que é Guatemala. O Brasil, que seria agora. Que mais? Os Estados Unidos, Portugal. E tem mais 2 que eu não lembro agora. Eles têm um pacote que eles lançam em todos esses países. Que bom. Eu espero que você tenha gostado de bater esse papo com a gente, contar a tua história, falar desse livro, porque afinal de contas é uma brasileira, né? É mais um livro nosso, e aqui inclusive vai sair, né? Sai da nossa fronteira, vai para os Estados Unidos e ver quais outros países que você quer mandar, quer editar esse livro também. Então espero que você tenha muito sucesso com o seu trabalho e que você possa realmente, através dele e de outros trabalhos, inclusive na Cruz Vermelha, ajudar as pessoas como você tem vontade. Né? Muito obrigada. Obrigado, foi uma honra estar aqui. Né? E foi um bate-papo muito bom. Eu gostei demais. Tomara que você tenha realmente gostado. E eu quero voltar para pãozinho de queijo. Você vai comer o teu pãozinho de queijo. Muito bom. Enquanto isso, pode como completar. Chama mesmo? Kombucha. Kombucha. Em Bolívia, uns falam kombucha, eu falo kombucha, uns falam kombucha. Kombucha. Muito bom demais. Bom, gostoso, né? Muito gostoso. Muito obrigada. E aí,
Muito obrigada. Eu quero aproveitar e agradecer ao pessoal da Evoluído Kombucha. Para você conhecer mais Evoluído Kombucha, você pode acessar evoluidokombucha.com.br ou você pode apontar o seu celular para o QR Code que você está vendo na tela, tá? Esquecendo sempre que a sua vida é muito mais saudável, né? Uma sensação de bem-estar dia a dia, você consumindo diariamente uma kombuchinha que vai ser muito bom, tá? Era fermentada, probiótico, não tem álcool, zero caloria, não tem açúcar, né? Então você está usando ou está consumindo e é uma alternativa ao refrigerante, tá? De repente você não pode ou não quer tomar refrigerante, vai na kombucha que você está sendo muito bem servido. Pão de queijo xodó de Minas, que nós estamos experimentando aqui, é uma delícia, né? E o café caldense, o café das nossas montanhas, café que tem torra clara e a média clara. Legal? A gente volta a se falar na próxima quinta-feira. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo grande para você, Nelisa, para você também. Tá bom? Lucão, meu irmão, meu filho. Grande abraço e nós vamos voltar na próxima quinta-feira. Lembrando que você pode se inscrever, né, no nosso programa. Nós estamos no YouTube. Vai falando para mim, Lucas. YouTube, Instagram, Deezer, Spotify, Facebook. Você acha a gente por aí, nós estamos, como eu disse no ar em todo lugar. Assim você pode compartilhar, dá o seu joinha que você, né, está nos ajudando, tá? Se você gostou, faz assim. Se não gostou, espero que você não faça assim, tá bom? Forte abraço, fica em paz, vai na fé e a gente se fala na próxima quinta-feira. Até lá, gente.